gente só fez método qualitativo. Agora a gente vai fazer um método quantitativo, tá bom? Então esse método se chama Catocats. E aí antigamente a gente tinha uma tela metálica, uma lâmina quantificadora ou de plástico ou de metal, e a gente ia reutilizando, tinha que higienizar, tinha que comprar a película, né, de celofane, recortar ela, preparar a solução de verde malaquita. Então era bem trabalhoso. Agora não. Existem kits comerciais, varia o número de testes, de 50, 100, 500 testes. Esse aqui, por exemplo, tem 500 testes. É que eu separei só 100 pra gente ir usando aos poucos, né? Mas agora tem os kits comerciais que vêm basicamente com tudo. E aí você só vai precisar de lâmina de vidro além do kit e, claro, da amostra do paciente. Sempre comecem limpando a lâmina, identificando ela, tá bom? E aí, uma coisa importante, aqui estão as nossas lamínulas no Catocats. Elas são lamínulas de celofane, tá bom? Então sempre tem que ver se você pegou uma só, porque senão você não vai conseguir enxergar nada. E elas estão com essa coloração verde porque elas estão embebidas numa solução que a gente chama de solução diafanizadora. Essa solução diafanizadora, geralmente ela é constituída por glicerina, que vai clarificar as estruturas parasitárias, tá? E tem como corante de fundo o verde de malaquita, tá? Que deixa esse tom verde tanto na amostra quanto na lamínula, ok? Essas lamínulas, elas precisam ser preparadas com 24 horas de antecedência no mínimo. Então você tem que colocar elas em contato com essa solução diafanizadora por no mínimo 24 horas para poder começar o uso, senão a solução não exerce o efeito necessário, tá? Depois de preparar essas lamínulas, a gente tem os outros constituintes do kit, que é uma telinha. Essa tela, ela tem uma malha bem estreitinha, então ela tende a concentrar as estruturas parasitárias, tá bom? Tem uma espátula, que é essa aqui. E uma lâmina quantificadora, além das lamínulas e da solução que já vem preparada, tá? Essa lâmina quantificadora, ela tem mais ou menos, ela comporta, né, 42 miligramas de fezes. Ao final, quando a lâmina ficar pronta, a gente tem que percorrer todo o material fecal e contar todos os ovos que nós encontrarmos, diferenciando os gêneros e espécies. É quase um diferencial de hemato, só que na parasito. Então pode aparecer mais de um ovo, eu vou contando cada um dos parasitos separadamente, tá? E aí depois de terminar a contagem, eu tenho que multiplicar os valores encontrados por 24. Por quê? Se eu fizer 24 vezes 42, vai dar mais ou menos 1 grama. Então, o meu resultado é liberado em grama de fezes, ovos por grama de fezes. É uma técnica que serve somente para pesquisa de ovos de eumintos, porque a solução diafanizadora, ela faz as estruturas de protozoários que já são pequenas e muito clarinhas desaparecerem, tá? E aí, depois de preparar a lâmina, ela precisa ficar 1 hora em repouso para essa solução agir sobre essa lâmina, e eu conseguir verificar de forma mais distoante as estruturas parasitárias do material fecal. Elas ficam diferentes do que a gente vê nas outras técnicas, tá? Elas ficam mais clarinhas e às vezes um pouco mais inchadas por causa da glicerina, ok? Essa é uma amostra positiva, todo mundo vai fazer aí suas lâminas, tá bom? Uma outra coisa importante, então além de ser usado só para quantificação de ovos de eumintos, se a suspeita for de ancilostomose, então pode ter ovo de ancilostomídeo, aí em vez de esperar 1 hora, a gente espera 30 minutos e já faz a leitura, porque em 1 hora os ovos de ancilostomídeo eles são muito clarinhos, eles podem acabar sumindo, tá bom? Mas esse é o único adendo. Então vamos lá, ó. Eu posiciono a lâmina quantificadora em cima da lâmina de vidro, tá? Separo um papelzinho dobrado para pegar um pouco da minha amostra. Lembrem-se de fazer a macroscopia da amostra, dar uma homogeneizadinha, tá? E aí eu vou espalhar as fezes aqui em cima,
tá? E colocar a minha tela sobre as fezes. E aí eu vou começar a fazer um processo que é o que a gente chama de tamização, que é a passagem das fezes pela tela, tá bom? Aqui a gente vai aderir ao lema da ONU, se eu não me engano, se sujar faz bem, porque vai sujar. Por isso que vocês já vão deixar a lâmina quantificadora meio que separadinha, tá? Pra não vir com a mão toda suja e contaminar as outras. Então, eu já deixei uma aqui, ó. Uma aqui, ó, separadinha, que é a que eu vou utilizar, tá bom? Vamos lá. Eu seguro a lamínula, a tela sobre o material e aí, ó, eu vou passando a espátula para forçar a passagem do material pela tela. Eu seguro a minha lâmina quantificadora para ela não ficar sambando em cima da lâmina, porque eu preciso colocar exatamente 42 miligramas de fezes. Se ela ficar se mexendo, eu posso pôr mais ou menos. Logo, eu preciso que as fezes estejam sólidas ou pastosas. Se tiver diarreico, eu não consigo quantificar. Eu consigo só concentrar pela tamização e usar como uma técnica qualitativa, onde eu vou dizer se tem presença ou ausência, mas quantificar eu não vou conseguir, tá bom? Deu pra entender? Uhum. E aí, ó, eu vou passando aqui pra preencher. Tem que preencher tudo e quando preencher eu tiro o excesso, tá? Aí, ó, é só tirar a lâmina quantificadora. Ficou um toletinho de fezes bonitinho. Eu venho aqui, pego minha lâmina com verde de malaquita, coloco sobre o material fecal e aí eu vou virar. Com os meus polegares próximo ao círculo de fezes, eu vou apertar para expandir ele. Ele só não pode ultrapassar a margem da lâmina, porque eu preciso ler todo o material fecal. Se ultrapassar, eu tenho que jogar fora e fazer outro. Então, ó, eu venho aqui e aperto. Expandiu. Aí, ó, eu vou esperar por 1 hora, tá bom? Vocês podem ver que eu não consigo ver através da lâmina, não consigo ler o que está embaixo dela, daqui 1 hora eu vou conseguir, tá bom? Então agora, o que eu vou pedir para vocês? Cada um usa uma lâmina quantificadora, uma espátula e uma telinha. A telinha, o que vocês vão fazer? Tirou a telinha porque ela rasga. Vocês tiram o excesso do material, porque é difícil achar fezes positiva, pra gente não ficar desperdiçando e devolve pra cá, tá bom? Tem mais material aqui. Cuidado para não contaminar as lamínulas. Já separa a sua lamínula antes de sujar seu dedo e deixa ela pertinho para não contaminar, tá bom? E aí façam suas lâminas, não esqueçam de identificar que daqui 1 hora a gente vai ler elas, daqui 2 horas a gente vai ler o rugai. E até lá a gente treina lâminas positivas.